Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema aqui no Ponto Ano Especial, um tema também pró-ENEM, tá? Visando dar argumentos para você pensar se for o caso de uma redação ou se for o caso de você ter alguma colocação no âmbito da prova. Nós vamos falar de etarismo. Primeiro, a gente vai dar uma definição de etarismo aqui. Eu vou passar aqui a minha leitura e nessa leitura eu chamo a atenção de vocês o seguinte: etarismo, faixa etária, tem a ver com idade. Etarismo não é uma coisa voltada apenas para as pessoas mais velhas. E quando eu falo de pessoas mais velhas, olha bem, essa classificação já mudou um pouco, mas de 7 em 7 anos você tem faixas etárias definidas, aliás, segmentos de faixas etárias definidos, de forma que você classifique como jovem, como maduro e como velho. E, até onde eu sei, após a velhice, você teria o idoso. Chamam-se idosos aqueles a partir de 50 e poucos, 60 anos. Uma nova classificação chamou de velho, não a partir de 49 anos, mas a partir de 65 anos. E então, eu não sei, e nessa fase daí para frente é velho ou idoso. Eu não vou entrar nesse conteúdo semântico, em princípio, e também não vou entrar no conteúdo das definições dos segmentos dentro das faixas etárias. Por que não? Porque se não vier ao caso, não faz diferença. O que faz diferença o que importa é como que a pessoa mais velha é vista. Bom, em princípio. Mas etarismo também pode se dirigir a pessoas mais jovens. Por exemplo, você vai a um médico, né? E chega lá, você tem a minha idade. Ou um pouco mais jovem, ou um pouco mais velho. Você chega lá, você encontra um rapaz, uma moça, um médico, um atendente, um enfermeiro, muito mais novo do que você. E isso te gera insegurança por você considerar que ele não tem experiência suficiente, né? Isso é uma tolice, porque, às vezes, na fase de experimentação da pessoa, a pessoa tem capacidade de se aprofundar. E também tem que levar em consideração que muitas pessoas são estudiosas já desde tenra idade e adquirem uma maturidade natural. E o próprio estudo da profissão os dá maturidade. Mas talvez não dê tanta experiência. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outras criaturas que ele pode, eventualmente, trocar ideias. Isso também seria uma forma de etarismo. Se você disser assim, não quero ser atendido por essa menina ou por esse menino, né? Você estaria discriminando uma faixa etária por considerar que ela não seria competente. Da mesma forma, alguém não querer ser atendido por um médico muito mais velho, ou não aceitar como profissional uma pessoa muito jovem ou uma pessoa muito mais velha dentro de uma profissão qualquer, ou para qualquer tipo de atendimento, alguma coisa assim. Bom, não vou me delongar mais, vou direto para o artigo, a matéria. Essa matéria aqui, ela vem de um portal chamado politize.com.br e lá, dentro desse Politize, tem o Equidade.
Politize equidade e direito dos idosos, no final das contas, direitos humanos, tá bom? Etarismo, o que é e o que representa para os idosos. Então, nós estamos falando um pouco mais especificamente para os idosos. Como já comentamos, eles, do Politize, comentaram os últimos textos que eles colocaram aqui no blog, esse texto é de 17 de maio de 2022 e, portanto, ele é bastante recente, tem tudo a ver com que os pensamentos atuais, né? Como já foi comentado lá dentro dos textos deles, a senioridade é uma etapa especial da vida e as pessoas idosas precisam ser respeitadas dignamente, especialmente pelas contribuições sociais que fizeram e fazem ao longo de suas vidas. Esse é um argumento interessante se você estiver fazendo, por exemplo, uma redação. O idoso já fez uma contribuição e por isso ele deve ser respeitado. Mas ele deve ser respeitado também pela condição de estar em momento de contribuir ou não, porque muitos idosos, no avançar da idade, se tornam menos capacitados para resolver certos problemas. Mas se ele estiver apto, cognitivamente falando, ainda que ele tenha alguns outros entraves, ele ainda assim pode contribuir pela experiência dele. E se ele for uma pessoa que se mantém atualizado, ele pode estar em plena capacidade de exercício de uma função qualquer, guardadas as proporções associadas às suas idades, principalmente se ele tiver algumas comorbidades que são naturais numa idade mais avançada, mas comorbidades essas que não impeçam ele perfeitamente ou completamente de estar em ação num determinado exercício de função. Bom, então, contudo, voltamos ao texto. Contudo, não é raro vermos casos de preconceitos contra pessoas idosas em vista de seus processos de envelhecimento. Expressões como velho, frases pejorativas como isso não é coisa para velho, ou você não tem mais idade para isso, ainda são comuns na nossa sociedade. As pessoas implicam muito com a palavra velho. Eu acho a palavra idoso um pouco mais pesada que velho. Se nós tivéssemos uma outra palavra que não tivesse essa carga pejorativa das palavras velho e idosos, porque velho sempre dá ideia para a maioria das pessoas de algo que você vai jogar fora, que não tem mais, que não tem mais função. Isso se fica emprestado à pessoa, né? Quando a pessoa aposenta, está velho, com aparência de velho, e cada um tem uma aparência quando está velho, mas normalmente todos têm aparência de velho, senioridade. Isso carrega muito nas cores, porque nossa sociedade não aprendeu a conviver com isso. Outras sociedades aprenderam e não discriminam o velho, permite a chegada dele, conversa com ele, se interage com ele e procuram suas experiências, seus desejos, suas vontades, seus gostos, suas apreciações. Afinal de contas, uma pessoa, quando está velha, ela está viva. Ela tem os mesmos apetites morais, intelectuais, até sexuais, que as outras pessoas, que os outros seres humanos têm, porque ele é basicamente um ser humano, ele se alimenta, ele pode, quem sabe, ter uma relação de intimidade com alguém, ele pode desempenhar uma determinada função, ele pode assistir um filme, ele pode fazer um comentário, ler um livro, ele pode se atualizar, ele pode mexer com a parte tecnológica da vida, que é muito presente hoje em dia, se comunicar não apenas entre iguais, mas se comunicar com pessoas mais jovens, trocar experiências, ganhar mais aprendizado. A vida é um aprendizado eterno. Então, tudo isso é complicado, que fica guardado nessa palavra velha. Assim, essa palavra velha joga tudo isso no chão. Então, se nós tivéssemos, assim, por exemplo, maturidade. Hoje em dia criou-se o tema aí, os termos aí 50 a mais, 60 a mais e tal. É até um termo bem-vindo, a maturidade 60 a mais, maturidade 50 a mais. Por quê? Porque você está falando de maduros, aptos, ainda que com alguma comorbidade, tá bom? Esse tipo de discriminação por conta da idade avançada pode ser chamado de etarismo e contribui para a exclusão social da população idosa, violando, por consequência, os direitos fundamentais dessas pessoas, ou seja, os direitos fundamentais da pessoa humana.
Sendo assim, nesse texto do Equidade, né, desse blog, nós vamos buscar entender o que é etarismo e quais são os seus impactos para a população idosa nos diferentes âmbitos da vida e na efetivação de seus direitos. O projeto Equidade, em parceria entre o Politize, que é o site, a Cívicos e o Instituto Matos Filho, voltada a apresentar de forma simples e didática os direitos humanos e os principais temas que eles envolvem, desde seus principais fundamentos e conceitos aos seus impactos em nossas vidas. E então, preparado para entender, ele está perguntando, você está preparado para entender sobre o que é etarismo, o que ele representa para os idosos? Então segue com a gente. Olha bem, é www.politize.com.br, você acessa esse portal. Se você fizer www.politize.com.br/equidade/blogspot, você vai entrar em todos esses comentários que eles fazem a respeito de direitos humanos, os principais conceitos e os impactos nas vidas das pessoas, não apenas com relação ao etarismo, mas com relação a outras coisas. Eu escolhi esse aqui, da equidade, referente ao etarismo. Bom, ele tem, inclusive, aqui, confira o nosso podcast, ele tem um podcast, e quem está falando aqui é uma influenciadora digital 60+, olha bem, Rosângela Marcondes. Ela está falando em nome do Equidade, provavelmente esse texto, ou comentando esse texto, ou alguma coisa similar a esse texto. Bom, o texto é didático, tá? Talvez, até porque eu escolhi por causa disso. Primeiro, o que é etarismo? Envelhecer é um processo natural da vida, óbvio. Aliás, você envelhece, né, desde que você nasceu, porque você está em processo de mudança. Só que você nasceu, você é muito apto, você tem seu ápice, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de 35 anos de idade. Depois você começa a curva descendente, né? Então vamos imaginar, você sobe e você começa a descer. A gente poderia imaginar aqui, ó, a partir desse chapéu aqui, que algumas faixas de idade do jovem estariam representadas lá no mais velho, né? No decréscimo de aptidão. Você vai se tornando mais apto, chega a um ápice e vai se tornando menos apto. Essa aptidão não exclui a experiência ganha. O que você vai perdendo são outras funcionalidades ou a presteza dessas funcionalidades. O seu coração continua batendo, seu cérebro funcionando, seu intestino, seu estômago, seu pulmão, seu coração. Algumas dessas coisas perdem capacidade funcional moderadamente no decréscimo, né? Você não, dependendo do seu estilo de vida também, mas é natural no processo de envelhecimento. Então, nós vamos chamar de envelhecimento o processo em que você começa a perder as funcionalidades, até que você chega numa fase que você pode ou não estar senil. Senil já seria a doença do idoso, ou seja, quando o idoso já não responde a tratamentos, já não consegue estar presente nos lugares, esquece tudo e tal, alguns entram em demência e tal. Então, a senilidade é um processo muito além, ou um processo que acontece em determinada faixa de idade para determinadas pessoas devido a condições genéticas, tendências pessoais ou estilo de vida. Tá bom assim? Bom, então essa visão depreciativa sobre a senioridade não é recente, como vimos no nosso texto sobre a história dos direitos dos idosos, um outro texto que ele está se referindo, especialmente após a Revolução Industrial, construiu-se a compreensão de que as pessoas idosas eram inúteis para um sistema econômico e social. Então, olha bem, primeiro você criou um sistema econômico e social ao qual os idosos não se adaptariam em tese. Isso veio caindo por terra ao longo dos tempos, porque principalmente hoje em dia as pessoas idosas têm muita capacidade de fazer intervenções competentes, individualmente ou em grupo. Na realidade, até mais do que isso. Veio se construindo a interpretação de que essas pessoas representam um fardo para a sociedade, já que, em vista de suas vulnerabilidades, precisam receber recursos, programas e serviços especiais e adequados por parte do Estado. Todas as vezes que você quer
contribuir com um setor da população, porque esse setor é necessitado por algo, a figura do Estado que vier a intervir e prover a esse grupo essa facilidade ou essa capacidade de ser jogado, vamos dizer, dentro do contexto da sociedade, isso é sempre mal visto, como se fosse um custo, como se fosse um gasto desnecessário, como se fosse um gasto que a pessoa deveria arcar por si ou a família, nunca o Estado. Eu lembro que no contrato social lá da época, lá das priscas eras, lá, a sociedade teria um Estado representativo, que olharia um Estado que representaria uma sociedade como um todo, feita de vários cidadãos, todos os cidadãos ali cadastrados, porque inclusive tem direito a voto, não é isso? Todos os cidadãos, mais novos ou mais velhos. Observe o seguinte, você não precisa de votar a partir de 75 anos. Você não precisa de votar, mas você pode querer votar, é um direito seu, né? No STF, por exemplo, você chegou aos 75 anos, você sai. Nas universidades federais, você se aposenta aos 70 anos. Quem disse que você não pode dar aula numa faculdade particular se você tem competência para isso? Quem disse que você não é um jurista a ser, vamos dizer assim, posso dar um parecer? Após os 75 anos, tendo você saído da condição do ministro ou de uma outra condição qualquer, por aposentadoria compulsória. Quem disse que você não tem? Você é aposentado compulsoriamente, de repente, por regimes internos, por entendimentos internos, por oportunidade a terceiros, mas essa pessoa mantém a sua capacidade até que ela não tenha uma capacidade física que o envelhecimento particular pessoal dela ou da sua faixa etária, de repente, acontece. Ou ele, porque ele quer se retirar da vida, ele quer ficar mais tranquilo, ele quer viver outra vida, mas ele não perde incompetência. Esse negócio dele ser fardo do Estado, fardo para o Estado, é aquela coisa da pessoa pensar que o Estado deve se voltar só para os bonitos, só para os bacanas, para os jovens, para os que têm mais dinheiro, mas não são para todos os jovens, nem para todos os maduros, porque tem muita gente excluída nessa situação. A gente tem que entender que o Estado é para todos, para o rico, para o remediado e para o pobre. Você não vai prejudicar o rico, né? Você vai ajudar os remediados, vai ajudar os pobres. O ideal seria que nós tivéssemos uma distribuição de renda melhor, para que a gente não tivesse uma diferença tão grande entre essas faixas. Então, olha bem, isso é um outro tema interessante de falar, desigualdade social. Mas não vamos falar sobre isso agora, não. O que eu estou querendo dizer é que o Estado, colhendo proventos ao longo de muitos anos, ele tem como dar assistência à pessoa mais velha, uma forma de fazer um caixa. Ah, mas é o mais novo que mantém o mais velho com as suas contribuições. Não é necessariamente verdade. Sabe por quê? A Previdência, em 1988, foi concebida com 4 aportes. Um deles era a contribuição individual que você fazia ou que a sua empresa fazia em seu nome, juntada com a sua. A outra eram loterias, outra era serviços de qualquer natureza, outra era uma área ligada à exportação. Quer dizer, nós podemos começar a pensar em fazer caixa. Ah, mas isso aí não está ligado a todas as pessoas, não interessa. É o Estado cuidando da sociedade. É uma forma de distribuir renda no futuro. Todos aqui participaram trabalhando de alguma forma. Todos têm direito de receber lá na frente. Outra coisa, quando você recebe esse cuidado, e se esse cuidado vem na forma de proventos, financeiramente falando, ou de serviços, você está pagando imposto, você está participando da sociedade, você está fazendo a vida girar. Então, o idoso, o jovem, o velho, o desassistido não, o pobre, o que não está bem localizado, ele não é um fardo, ele é parte de uma sociedade que, para caminhar coesamente, caminhar bem, para que não se tenha problema na assistência social, na segurança pública, deve ser mantido em prol de todos. Não é que você está fazendo favor a essas faixas, é que você está ajudando, evitando que exista um problema social que vai refletir em toda a sociedade. Pensa nisso. Bom, então, na realidade, até mais do que isso, construiu-se a interpretação de que essas pessoas representam um fardo para a sociedade. Contestei isso aí. Pode ser um argumento seu, se você concordar comigo. Já que, em vista de suas vulnerabilidades,
precisa receber recursos que venham do Estado. Tudo bem, já falamos disso, vamos em frente. Assim surgiu o etarismo. O etarismo, então, seria aquela forma de ver, aquela forma enviesada de ver a pessoa mais velha. Também chamado de ageísmo ou idadismo. Bom, ageísmo vem de age, né? Age parece que vem lá do inglês, do latim, não sei das quantas, que significa idade. Idadismo, idade. Vamos falar etarismo mesmo. Carrega estereótipos e uma visão preconceituosa das pessoas idosas. O etarismo pode ser definido como discriminação, preconceito ou aversão contra pessoas por conta de sua idade avançada, mas também pode representar por uma idade menor. Nesse sentido, o etarismo colabora para a segregação da população idosa e está ligado aos padrões sociais construídos na sociedade, padrões esses que, inclusive, estão equivocados. Você pega algumas sociedades nativas, algumas sociedades simples, eu vou chamá-los de indígenas, mas não necessariamente indígenas. As populações nativas têm nomes diferenciados nos mais diversos países. A maior parte deles tem o respeito pelo mais velho, e o mais velho integrado à sociedade. A nossa sociedade industrial é que subverteu isso aí, passou a ter um entendimento, porque ela é utilitarista, ou seja, tudo que vale a pena e dá dinheiro, tá? Então você transforma tudo, acaba com o solo, acaba com o planeta, acaba com o velho, acaba com o novo, em prol de ganhar dinheiro. Como se a gente existisse para ganhar dinheiro. Não é verdade. Isso é uma questão de filosofia de vida. A gente tem que fazer uma arguição com relação a isso aí. Por exemplo, o ideal da produtividade, o culto à juventude, o desigual acesso às novas tecnologias são padrões que desfavorecem o desenvolvimento e a inclusão social da pessoa idosa. E de outras pessoas também, porque quando você não tem, às vezes, condição de se manter presente diante da tecnologia, porque você não tem uma internet competente, ou porque você não pode comprar um bom celular ou um computador, você está excluído, porque hoje em dia muito é digital. E o que é pior, é um digital importado. Toda essa parafernália que nós usamos aqui tem uma tecnologia que nós importamos. Nós temos competência para fazê-la aqui, mas nós não fazemos, nós estamos numa fase de desindustrialização. O ideal seria que adianta você ter tanta coisa, se entender tanta coisa, o idoso não entender, mas você não produzir, né? É um caso a se pensar também. Bom, como consequência, esses padrões diminuem a possibilidade da pessoa idosa experienciar a senioridade com qualidade de forma proveitosa. E mais do que isso, desvalorizar o status social da pessoa idosa faz com que a discriminação contra essa pessoa ocorra muitas vezes de forma implícita e silenciosa, né? Quer ver uma coisa? Às vezes você vai num determinado local, a pessoa percebe que você tem cabelos brancos, né? E ela te olha em pé, não conversa com você, não vê que você é uma pessoa que tem capacidade, ela está só te olhando. Aí ela pergunta para você assim: o senhor quer passar na frente? O senhor quer entrar na fila fulano? O senhor quer sentar? Tudo bem, isso é uma coisa educada, mas ela já te viu de uma forma, né? O ideal seria que você deixasse ali essas opções, né? E que a pessoa que se sinta agastada naquela situação de espera, ou que é um senhor que não quer esperar, ou não está conseguindo ficar em pé, que ele procure o lugar competente para ele, para ajudá-lo, né? Mas tudo bem, é uma pergunta bem-vinda. Assim, o etarismo dificulta a participação ativa e o exercício da cidadania, porque uma pessoa mais velha é um cidadão também, assim como as crianças. Das pessoas, cidadania das pessoas idosas, prejudicando também a efetiva implementação de seus direitos, visto que impacta a vida dessas pessoas no âmbito econômico, social e político. Claro, no âmbito econômico, social e político. Às vezes o cara está aposentado, está satisfeito com a aposentadoria dele, quer um padrão de vida melhor, ele quer continuar trabalhando, ele começa a ser discriminado na sociedade, como é que ele faz, né? Questão social, às vezes ele quer entrar num ambiente, todo mundo fica olhando para ele porque ele é mais velho, fica como se ele estivesse fora do seu lugar, né? E político também, porque, embora ele possa supor que ele vai morrer daqui a alguns anos, mas ele pode ter opção política, inclusive opção de voto, achar que o voto dele vai melhorar o país. Por quê? Porque, de repente, ele tem descendentes, ou porque ele quer viver o restinho de vida que ele tenha pela frente, com uma política melhor para todo mundo. É um pensamento. Os desafios e impactos causados pelo etarismo. Visto que o etarismo nasce das ideias negativas e preconceituosas em relação à senioridade, então guarda isso aí, tá? Didaticamente falando, visto que o etarismo nasce de ideias negativas e preconceituosas em relação à senioridade, é possível considerar que sua propagação ocorra de maneira naturalizada. A gente faz isso sem perceber, como se fosse natural.
e até mesmo institucional na sociedade, quer dizer, já fica incrustado na sociedade de uma forma que até na forma de leis e bulas e tratados e pareceres está ali a palavra depreciando a pessoa mais velha ou atingindo ela de maneira inadequada. Então, até institucional, vou repetir, ocorra de maneira naturalizada e até mesmo institucional da sociedade, especialmente quando executada de maneira velada, porque você não permite que se fale explicitamente, mas veladamente você conduz a fala como se aquela pessoa não tivesse, de fato, competência para estar ali ou usufruir daquilo. É o que aponta a psicóloga Celena Mesquita de Oliveira Teixeira, que expressa que essa naturalização ocorre no momento em que as normas de proteção à pessoa idosa não repreendem o etarismo de maneira severa. Isto porque há na sociedade uma certa suavização contra esse tipo de discriminação que autoriza sua manifestação. Como consequência, as pessoas idosas encontram dificuldades em diferentes áreas da vida e têm muitos de seus direitos fundamentais violados ou simplesmente não implementados. Um exemplo é no âmbito profissional, relacionado com o direito ao trabalho e à autonomia dos idosos. A desvalorização da população idosa e a desqualificação desses indivíduos no mercado de trabalho podem ser considerados como um sintoma de etarismo na sociedade. No Brasil, segundo a reportagem do UOL de 2020, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o chamado CAGED, os trabalhadores idosos foram mais impactados com a falta de vagas e o desemprego durante a pandemia. Estima-se que cerca de 600 mil trabalhadores com 60 anos para mais perderam o emprego entre fins de 2019 e o segundo trimestre de 2020. Bom, teria que se avaliar aí causas e consequências. Além disso, essa exclusão social afeta a saúde das pessoas idosas e dificulta o seu acesso a serviços e tratamentos adequados. Quando você tem uma exclusão, o que afeta a saúde não apenas do idoso. Se você é uma pessoa que não é instada, que é dificultada a sua participação, seja qual a idade que você tiver, você fica depressivo, você se sente desvalorizado, você se sente inútil, em qualquer faixa de idade. Só que isso no idoso é problemático porque ele já está no decréscimo. Então, isso pode afetar o decréscimo, a condição cognitiva dele, ou até mesmo o fato dele ficar parado, às vezes, triste em casa, afetar o sistema imunológico, ele adquirir doenças, ou doenças virem à tona, doenças piorarem, se ele estiver em germe, em condição genética propícia, ou uma tendência qualquer, né? Então, o resultado. É complicado qualquer pessoa ser excluída, né? Além disso, essa exclusão social afeta a saúde das pessoas idosas e dificulta seus acessos a serviços e tratamentos adequados. É o que diz a pesquisadora Alana Officer, em 2020, chefe do Departamento de Mudança Democrática e Envelhecimento Saudável da Organização Mundial de Saúde, conhecida como OMS. Bom, o estudo indica que as pessoas idosas que sofrem discriminação são mais susceptíveis a desenvolver doenças crônicas como problemas cardiovasculares ou Alzheimer, assim como pode contribuir para o declínio da capacidade funcional cognitiva e física. Eu disse isso. Olha bem, problemas cardiovasculares é necessário que você tenha uma tendência, você tenha aquilo ali latente em você, né? Mas se você tiver uma causa presente como uma discriminação, aquilo ali acentua, o seu sistema imunológico abaixa, a sua cognição abaixa, e por algum motivo você começa a sofrer depressão, você se sente mal e pode ter problemas cardiovasculares. Mas isso pode acontecer em qualquer idade. Alzheimer. O Alzheimer é uma degeneração, né? Alguns estudos dizem, eu estou falando aqui, estudos que eu não li, tá? Eu não vi, mas posso até pesquisar sobre isso. Mas alguns estudos, segundo terceiros, dizem que se você mantiver a funcionalidade, a atenção e tentando aprender sempre coisas novas, que você joga, se você tiver tendência congênita hereditária ao Alzheimer, que você consegue, porque você está irrigando o seu cérebro, jogar o Alzheimer mais para frente, de repente você vem a falecer antes de desenvolver esse tipo de demência. Porque o Alzheimer, ele é uma coisa degenerativa. Você pode ou não ter isso na sua herança genética,
né? Agora, não precisa ser o Alzheimer, pode ser um outro tipo de demência. A demência é sempre uma diminuição na acuidade cognitiva. O Alzheimer é um quadro específico de demência. Existem outras demências. Você pode ser conduzido a uma demência porque você foi discriminado e que você está mais paralisado porque você não encontra na organização social uma capacidade de interagir e aproveitar a sua vontade, seu gosto e manter-se com seu espírito alegre. Entenderam isso? Então, o Alzheimer é uma das demências. Tá? No Brasil, de acordo com o UOL 2020, com base nos dados de pesquisa de idosos realizada pelo SESC São Paulo e pela Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação que tem meu sobrenome, mas não é meu parente, cerca de 18% dos idosos que participaram do estudo afirmaram terem sido discriminados ou maltratados em um serviço de saúde no país. Isso é uma pesquisa, né? Etarismo é crime? Ele pergunta. Na legislação brasileira, o termo etarismo ou ageísmo não está explícito nos dispositivos legais referentes aos direitos dos idosos no país. Contudo, instrumentos como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Idoso coíbem a discriminação contra a população idosa. A Constituição expressa no seu artigo 5º, inciso 16º, 18º, sei lá, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Você tem que provar que foi discriminado, né? Atentatório contra a sua liberdade. Isso aí já nem precisa de você ser idoso. Se você for discriminado quanto aos seus direitos e liberdades fundamentais, isso aí estaria no estatuto. Então, o idoso, se passar por uma discriminação, ele pode fazer uso disso aí. O estatuto do idoso, por sua vez, além de proibir a discriminação contra a pessoa idosa, estipula penas e sanções para quem cometeu tal crime. Aí vem o artigo 96, discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, ao meio de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício de sua cidadania por motivo de idade, tem uma pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Muito bem. Além disso, seu parágrafo 1º inclui na mesma pena quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Em seu parágrafo 2º, determina que a pena será aumentada de 1/3 caso a discriminação seja feita pelo cuidador ou responsável pela vítima, porque está mais próximo de quem ele é dependente. Né? Então, ele tem uma capacidade, vamos dizer, criminal maior, né? de causar prejuízo. Para além da legislação nacional, a Convenção Interamericana sobre Direitos das Pessoas Idosas, na qual o Brasil é um dos signatários, determina a proibição da discriminação por idade na senioridade. Com isso, o documento também estabelece que os estados partícipes, no caso, devem desenvolver políticas, planos e legislações que protejam essas populações vulneráveis. Como combater o etarismo? Bom, de maneira geral, a OMS, em seu relatório Global Report on Ageism, de 2021, manifesta que o etarismo tem sérias consequências para os direitos humanos e o bem-estar da população idosa, contribuindo para o isolamento social e podendo aumentar os riscos de violência e o abuso contra pessoas idosas. Dessa forma, a efetivação das leis e o cumprimento dos direitos dos idosos é apenas um aspecto para combater o etarismo, em que o combate apropriado passa pela reavaliação das medidas de diferentes áreas da vida. Assim, o relatório indica 3 principais medidas a serem aplicadas para que o etarismo seja combatido e eliminado da sociedade. Primeira, políticas e leis. Segunda, intervenção educacional. Terceira, intervenção de contato intergeracional. Vou ler cada uma o mais resumido possível. Quem seriam as políticas e leis? Políticas públicas e leis podem reduzir o etarismo, especialmente se direcionadas para o respeito aos direitos humanos, para o combate à discriminação e desigualdade. Isso pode ser alcançado pelo fortalecimento de instrumentos e mecanismos governamentais que garantam de forma efetiva o cumprimento dos direitos voltados à população idosa. A intervenção educacional é tido como importante incorporar em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até a educação superior, a conscientização sobre o etarismo. Sempre falar sobre isso. Ensinar o respeito. Atividades educacionais ajudam a promover a empatia
e a reduzir concepções equivocadas sobre a senioridade, reduzindo, por consequência, visões preconceituosas e estereotipadas que possam chegar até aquela criança, aquele jovem. Intervenções de contato intergeracional. É preciso que investimentos sejam feitos para que haja um maior contato social entre as gerações, aumentando a interação entre diferentes grupos de diferentes faixas etárias, de maneira a reduzir visões preconceituosas entre eles. Dessa forma, é importante considerar que tanto a sociedade quanto o Estado precisam ressignificar a conceituação de idoso a partir da criação de uma consciência crítica, considerando também as questões das desigualdades sociais, econômicas e culturais. Para se tratar dessas questões, é necessária a criação de conselhos municipais, conselhos estaduais, para que as políticas inclusivas e protetivas sejam adaptadas à realidade de cada local e cada pessoa idosa. E, para além da criação de leis e políticas, é necessário que todos voltem a sua atenção a esta população e ajam com cuidado devido em conformidade com os direitos e garantias previstas no ordenamento jurídico brasileiro e no sistema internacional. Bom, agora vamos à conclusão para finalizar este vídeo. Conclusão. A imagem da pessoa idosa e a senioridade como um todo ainda é vinculada a uma imagem negativa e depreciada, muitas vezes vinculada à incapacidade, à improdutividade e à dependência. Olha que tem palavras aí que estão ajudando você a ter argumentos. Essa concepção negativa em relação ao envelhecimento reflete a discriminação existente contra essa população. Então, discriminação é o quê? É você supor improdutividade, supor incapacidade, supor dependência. Achar que um determinado senhor velho não vai conseguir aprender um mecanismo qualquer, ou que ele não se interessa por aquilo, ou que aquilo não faz mais parte da vida dele, que você já determinou que para ele aquilo não serve, né? Como resultado, o etarismo impacta na qualidade de vida dos idosos e tende a favorecer a exclusão e a segregação dessas pessoas, que passam a não se sentirem acolhidos pela sociedade. As consequências desse comportamento discriminatório se estendem desde as questões de saúde até as questões econômicas e de desenvolvimento humano. Nesse sentido, é importante ressaltar que esse fenômeno está relacionado ao não reconhecimento da relevância dos papéis desempenhados pelas pessoas idosas na sociedade. E, por isso, é preciso que a valorização dessa população seja promovida nos mais diversos âmbitos da vida. O Estado possui, isso aqui é um argumento, no final lá das redações, normalmente você dá opções de resolver o problema, né? Tentativas de solucionar o problema. Então, seria uma parte interessante essa conclusão aqui. O Estado possui um papel fundamental nessa promoção, executando políticas, programas e reforçando o cumprimento dos direitos dos idosos, mas nós, enquanto sociedade, também temos a responsabilidade de agirmos de forma respeitosa e livre de preconceitos com a população idosa. Só assim poderemos contribuir para uma sociedade efetivamente democrática, justa e com mais equidade. Em que as pessoas idosas possam aproveitar suas vidas com qualidade e dignidade. Esse é um dos objetivos desse projeto deles aí, o Equidade, que busca colaborar para isso por meio da divulgação de conteúdos relacionados aos direitos humanos. Bom, aí ele já está fazendo propaganda do blog dele, e eu nem vou ler mais, que ele fala que esse é o último texto sobre o tema dos direitos humanos, direitos dos idosos. Aqui depois tem um vídeo, direitos idosos que são e como surgiram, né? Como surgiram. E os autores, Andresa Ometa Coure, Anne Bittencourt Andrade, Eduardo de Ré, Gabriela Gomes de Runha, Maria Augusta Micheletti Thiago, Paula Calheiros da Costa. As fontes são Instituto Matos Filhos e uma série de outros institutos aqui, e vários outros, né? Então, bom, gente, o vídeo acaba ficando longo porque eu faço comentários, mas preste atenção que alguns comentários meus vêm de outras leituras, e eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você, primeiro para você se aprimorar, para você entender, para você se ver. Se você for jovem nesse momento, pense no seu futuro, né? Que sociedade que você vai ajudar a construir para si próprio. E se você for mais velho, reivindique seus direitos, se posicione, se articule, pense, você tem direitos, enquanto você está vivo, você está aqui para aprender. Eu tenho
na minha maneira de pensar, a ideia de que a vida é uma missão pessoal e particular. Às vezes ela é uma missão coletiva, mas pensando na missão particular das pessoas, você tem o direito, o dever e o objetivo de viver. Direito, dever e objetivo, tá? E como direito, você deve reivindicá-lo. Como dever, você deve praticá-lo, certo? E como objetivo, você deve aprender, porque na minha maneira de pensar, você aprende até o último segundo da vida. Ninguém sai daqui inteiro de conhecimento, mas a gente adquire muito conhecimento ao longo da vida. Uns conseguem conhecimentos mais cedo, outro conhecimento mais tarde. Eu não falo de conhecimento acadêmico só, não. E prático e profissional. Eu falo de conhecimento de experimentação da vida, porque a grande universidade da vida é a própria vida. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Passa ele para frente, comenta, dá o seu like, assina o meu canal, aperta o sininho para que você seja avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Pontuando, onde nós vamos trazer algum assunto muito interessante e que espero você também ache que seja interessante. E lembre-se, esse é um assunto quente para o Enem, tá bom? Se você não está fazendo Enem, joga aí para quem está fazendo. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.